Advento, tempo de esperança. E o que é o advento, né? O advento é uma preparação que fazemos para celebrar aquele que foi seguramente o evento mais importante de toda a história da humanidade. Desde a criação, depois da queda, nada houve mais importante do que a vinda do Senhor Jesus Cristo à Terra. E muitas vezes nós esquecemos um pouco disso e acabamos nos envolvendo no Natal como uma celebração cultural, apenas como uma celebração de luzes e de árvores e de Papai Noéis e assim por diante. Mas o Natal é a lembrança, a necessária lembrança daquilo que Deus fez por nós. É a necessária lembrança de quando o Deus eterno e todo-poderoso desceu à terra. E eu faço uma analogia aqui, talvez um pouco grosseira, né, do que isso representa para mim. É como se toda a humanidade tivesse chegado ao fundo do poço, e nós chegamos, por causa do nosso pecado, num distanciamento terrível daquilo que Deus nos fez para ser. Deus, quando criou o universo, quando criou o mundo, colocou o homem no centro do universo, colocou o homem no jardim do Éden, para ali gozar de todas as suas benesses e para que pudesse viver em harmonia com sua família e para que pudesse ter todas as coisas. Então, deu Deus ao homem apenas uma lei, apenas um estatuto, apenas uma regra, e disse: olha, não coma do fruto dessa árvore. E era tão simples obedecer, e naquela época Adão podia obedecer, ele não era dominado pelo pecado. Eva também podia ter obedecido, ela não era ainda dominada pelo pecado, mas eles erraram naquela única lei, aquele único momento, aquela única regra foi quebrada, e por meio da quebra daquela regra, a tristeza entrou na terra, o pecado entrou na terra e teve efeito sobre toda a natureza, não só sobre o homem, mas sobre toda a natureza. E aí, chegamos ao fundo do poço. Chegamos ao fundo do poço, mas Deus não desistiu de nós. Deus decidiu que elaboraria e executaria um plano, um projeto. Esse projeto começa com um povo no qual ele levantou profetas que preparariam o coração da humanidade para o ápice da existência desse plano. E durante 1500, 1700 anos, esse povo, chamado povo de Deus, o povo de Israel, profetizou, explicou e trouxe a mensagem de Deus, apontando para o grande evento que seria a vinda do Messias, a vinda daquele que nos tiraria do fundo do poço. O Natal, então, nós temos que lembrar que Deus encarnou e desceu ao fundo do poço. Desceu ao fundo do poço para nos retirar de lá. Sabe, ele não jogou uma corda, ele não ofereceu uma escada, ele não construiu uma coisa qualquer. Ele foi lá até o fundo do poço para nos levantar, para nos redimir, para nos retirar do fundo do poço e abrir as portas da salvação para nós. Então é isso que o Natal deve trazer à nossa mente. Aquele dia em que o Senhor nasceu. E eu gosto muito de lembrar que, mesmo estando ali como uma criancinha embalada nos braços de Maria, Jesus em momento algum deixou de ser Deus, em momento algum deixou de ter
todo o poder em suas mãos, em momento algum perdeu o controle sobre o universo. O que cantamos aqui, poderoso é o nome de Jesus, vale para o advento em todos os seus sentidos. Vale para o maior evento da terra. Embalado nos braços de Maria, Jesus ainda tinha o universo em suas mãos. E é isso que celebramos no Natal. É isso que precisamos relembrar no Natal. Algumas pessoas fazem confusão dizendo, mas essa data, não importa a data. Importa aquilo que celebramos. Importa o evento. Importa aquilo que veio até nós. E o que veio até nós foi a graça, a misericórdia de um Deus que se importa conosco e que mergulhou até as profundidades do abismo para nos retirar e nos oferecer a sua maravilhosa luz. Em 1 Pedro capítulo 2, verso 10, ele diz, vocês não eram povo, vocês não haviam alcançado misericórdia, mas agora vocês são povo de Deus e vocês alcançaram misericórdia. Então é o momento mais sublime da existência humana. É isso que estamos prestes a comemorar. E o advento é uma preparação para isso. É uma preparação espiritual para que, no dia em que celebraremos o grande evento da existência da humanidade, nós estejamos perto do nosso Deus, perto do Senhor Todo-Poderoso. Então, que nós tomemos esse momento como essa série, mas não só essa série, mas esses dias que antecedem o Natal, essas 4 semanas que antecedem o Natal, como um momento de reflexão, como um momento de reconstrução das nossas esperanças, reconstrução da nossa alegria e renovação da nossa fé. Que nós possamos olhar para o Natal dessa maneira, olhando para o Natal com a certeza de que só nele e mais em ninguém devemos depositar nossa esperança. Que só nele, apenas nele, existe motivo para nos alegrarmos. Que esse seja um momento de reconstrução da nossa fé, de rememorar por que ele veio e por que nós existimos. Se ele veio por nós, é para ele que nós existimos. É para ele que nos direcionamos. A palavra lá em Apocalipse diz que ele é o alfa e o ômega. Ele é o começo de todas as coisas e ele também é o fim de todas as coisas. Só que esse fim não é um fim no sentido terreno do cronos, né, de um encerramento. Mas esse fim é aquele fim perfeito. É o fim onde adentraremos a eternidade e com ele viveremos para sempre. É isso que simboliza o advento. Uma caminhada de preparação espiritual para que no dia da grande celebração estejamos prontos. Não apenas para a família, que é importante. Não apenas para os presentes, que são importantes. Não apenas para os abraços e confraternizações, que também são muito importantes e nós valorizamos muito isso, mas que estejamos preparados para um encontro espiritual com aquele que se fez carne para nos redimir de todos os nossos pecados. É esse o sentido de tudo que nós estamos celebrando nesses domingos. Amém? Então eu quero convidar você a abrir sua Bíblia agora, no Evangelho segundo Lucas, no capítulo 3. E nós vamos nos deparar com um dos principais personagens do advento. Um dos principais personagens da preparação para a chegada do Senhor Jesus, para a vinda do Senhor Jesus, a primeira vinda do Senhor Jesus. Diz assim a palavra de Deus em Lucas, capítulo 3, a partir do verso 1. No 15º ano do reinado de Tibério César, quando Pôncio Pilatos era governador da Judéia,
Herodes, tetrarca da Galileia, seu irmão Filipe, tetrarca da Itureia e Traconites, e Lisânias, tetrarca de Abilene, Anás e Caifás exerciam o sumo sacerdócio. Foi nesse ano que veio a palavra do Senhor a João, filho de Zacarias, no deserto. Ele percorreu toda a região próxima ao Jordão, pregando um batismo de arrependimento para o perdão dos pecados. Como está escrito no livro das palavras de Isaías, o profeta: voz do que clama no deserto, preparem o caminho para o Senhor, façam veredas retas para ele. Todo vale será aterrado, e todas as montanhas e colinas nivelados. As estradas tortuosas serão endireitadas, e os caminhos acidentados aplanados. E toda a humanidade verá a salvação de Deus. Que profecia maravilhosa, não? Que palavras maravilhosas. Senhor, te clamo mais uma vez que tenha misericórdia de nós nessa manhã e que o teu Espírito realmente possa falar a nós. Tu sabes, Pai, que como homem jamais estarei preparado para trazer a tua palavra. Tu sabes, ó Deus, que como homens jamais estaremos preparados para absorver completamente aquilo que nos ensina, mas o teu Espírito que de graça nos dá o conhecimento, o teu Espírito que de maneira amorosa intercede favoravelmente por nós, ele faz esse trabalho, e que nesta manhã, Senhor, o teu Santo Espírito possa atuar em nossas vidas, para que possamos pregar, para que possamos ouvir, para que possamos entender, para que possamos aplicar a tua palavra em nossas vidas. É assim que te oramos no nome santo de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Amados, um primeiro e segundo versículo, você pode estranhar um pouco esses nomes, né? Esses nomes mais antigos, esses cargos que não existem mais, né? O Tibério César, o César era um cargo, uma espécie de rei. Os tetrarcas, que eram posições governamentais de determinadas áreas ali ocupadas pelos romanos, eram cargos romanos que obviamente não existem mais. Mas por que é que Lucas se importa então em registrar isso aqui? É muito importante esses versículos 1 e 2 aqui, compreendermos um pouco disso. Primeiro porque Lucas, já no primeiro capítulo, já na abertura, ele diz para quem ele está escrevendo esse evangelho, para quem ele está escrevendo esse livro que é conhecido hoje como o Evangelho de Lucas. Ele estava escrevendo para um amigo chamado Teófilo, e ele diz: olha, Teófilo, eu sei que várias pessoas já tentaram relatar aqui, mas eu quero apresentar a você aqui um resumo, eu quero apresentar a você aqui um fruto de uma investigação cuidadosa que eu fiz sobre tudo o que Jesus Cristo fez, sabe? Para quê? Para que você possa crer, para que você possa entender e crer naquilo que lhe foi ensinado acerca de Jesus. Então Lucas tinha uma preocupação nesse livro, que seus leitores, no caso, talvez ele não tivesse a compreensão da dimensão do tamanho do seu público, né? Mas ele escrevia a Teófilo, e a palavra Teófilo, é claro que Teófilo era uma pessoa, mas aqui eu vou dizer que de certa maneira, a palavra Teófilo, ela pode nos representar, porque essa palavra significa Theo, Deus, em grego, Theo, e Philo, Teófilo, Filho, aquele que ama a Deus. Portanto, é um livro escrito para todos aqueles que amam a Deus, né? E é uma mensagem eterna, que talvez o Lucas não tivesse a noção,
da importância daquilo que ele estava fazendo, mas ele estava sendo guiado pelo Espírito Santo para deixar uma mensagem que 2000 anos depois estivesse sendo lida por nós e tocando os nossos corações. Mas a preocupação dele era: olha, você recebeu um ensino, Teófilo, você que ama a Deus, você recebeu um ensino, mas eu te escrevo agora para que você compreenda bem esse ensino e saiba a real situação que é isso. Então, o que é que acontece? Se nós olharmos modernamente, nós sabemos que o cristianismo tem uma teologia, que o cristianismo tem uma filosofia, mas precisamos entender que o cristianismo não é só uma teologia, que o cristianismo não é só uma filosofia, mas que o cristianismo tem uma base histórica real. Então, Lucas nos apresenta essa base histórica real. Ele apresenta aqui 5 governantes que estão registrados em todos os livros de história. Ele posiciona o nascimento de João Batista dentro do momento histórico e nos apresenta não apenas os 5 governantes, mas também nos apresenta 2 importantes sacerdotes de sua época, 2 religiosos importantes da sua época, que também nos colocam ali e nos fazem compreender quando tudo isso começou. E a importância desse fato é que João, o João Batista aqui, é diferente do João evangelista, daquele que escreve o 4º evangelho. Esse João aqui, ele é considerado o último profeta da antiga aliança. Mas, Josemar, João Batista só aparece no Novo Testamento. Como é que você está dizendo que ele é da antiga aliança? Sim, porque a nova aliança ainda não havia sido feita. A nova aliança viria por meio de Cristo Jesus no dia da sua morte. Ali, na última ceia, ele faz a grande aliança, a nova aliança, a aliança eterna, mas João aparece então aqui como o último profeta da antiga aliança. E é ele o elemento que une toda a história e toda a profecia do Antigo Testamento com a realização do maior evento da existência humana, ou seja, com a chegada de Cristo Jesus. Então João é esse laço entre a profecia e a realização da profecia. João é o laço de esclarecimento de tudo aquilo que de maneira talvez um pouco turva ao entendimento humano, apareceu ao longo dos livros do Antigo Testamento e que agora se elucidam a partir do Novo Testamento na própria pessoa de Jesus Cristo. Então Lucas dá importância a esse fato histórico também, para localizá-lo no tempo e no espaço, dizer onde aconteceu, não apenas onde aconteceu, mas também em que época aconteceu e sob que condições aconteceu. E aqui estavam os governantes e os principais religiosos daquela época, os principais sacerdotes, e aí Lucas também usa um termo muito cuidadosamente aqui, inspirado por Deus, que justifica a importância disso e que talvez na nossa leitura inicial a gente não perceba com muita clareza. No versículo 2, na segunda parte, quando ele fala, depois que ele fala de Anás e Caifás, ele diz: foi nesse ano que veio a palavra do Senhor a João, filho de Zacarias, no deserto. Essa pequena frase, veio a palavra do Senhor a João, essa frase, esse estilo literário, esse tipo de afirmação, ela só acontece uma vez no Novo Testamento e é aqui. E qual a importância disso, Josemar? É porque ela acontece no Antigo Testamento para dar autoridade aos profetas. Então você vai ver essa frase lá, por exemplo, em Gênesis 15:1, quando a palavra de Deus veio a Abraão. Você vai ver lá em Samuel, 1 Samuel 15:10, quando a palavra veio ao profeta. Quando Natã recebeu essa mesma palavra em 2 Samuel 7:4. Quando Elias, lá em 1 de Reis
capítulo 17, verso 2. Então você vai ter ali os grandes profetas de Israel sendo autorizados como profeta de Deus por meio dessa expressão. Então o que é que Lucas está nos dizendo aqui? Ele não apenas posicionou o ministério profético de João dentro do espaço e tempo, mas também diante da autoridade divina. O que ele está querendo nos mostrar aqui é que, de fato, João era o profeta que nos prepararia para a primeira vinda do Senhor Jesus Cristo. E que aquilo que ele nos ensina é de altíssima importância, que aquilo que ele fez é de altíssima importância. E de certa maneira, olhando para o papel de João Batista hoje, que nós precisamos olhar para o nosso papel diante do advento. João Batista, que profetizava algo que ainda que havia acontecido ali, né? Que havia acontecido já, porque João já era adulto na época que começa a profetizar, então Jesus já havia nascido. Vocês devem lembrar do capítulo 1 de Lucas, onde ele estremece, parece que o ministério profético de João, eu me atrevo a dizer, que começa dentro do ventre de sua mãe, né? Começa dentro do ventre de sua mãe, porque quando Maria estava se caminhando para visitar a mãe de João, ele estremece dentro do ventre de Ana, e ela percebe que Jesus estaria chegando ali, percebe que Jesus, que o seu Salvador estaria chegando ali. Então, a importância de João é gigantesca para o evento, assim como a nossa importância é gigantesca para o advento. Tá? Assim como João foi uma importante figura, uma proeminente figura para a chegada do Senhor Jesus, cada um de nós também é uma importante figura para a chegada do Natal. Por quê, Josemar? Porque João desafiava um contexto local de incredulidade. João desafiava um contexto cultural. João desafiava um contexto onde a salvação não havia chegado às pessoas. E nós também, em certa medida, desafiamos um contexto de incredulidade. Desafiamos um contexto de pior ainda, talvez, no sentido de que o Natal foi descaracterizado como o grande evento, o grande momento de entrega, o grande momento de aproximação de Deus e da sua vontade, e nós somos chamados durante o advento para sermos aquelas pessoas que vão resgatar o sentido verdadeiro do Natal. Por isso o título da nossa mensagem de hoje é Mensageiros, no plural, Mensageiros do Advento. Que cada um de nós entenda a partir da história de João qual a nossa importância, qual a nossa relevância na figura do Natal, nesses dias que virão. Como vamos receber as pessoas dentro dos nossos lares? Eu espero que com grande alegria, espero que com grande fartura, mas também com profunda espiritualidade, com profundo testemunho. Porque se João foi chamado para o evento, nós somos chamados para o advento. Marcos 16:15, Mateus 28:19, Atos 1:8, são alguns exemplos de texto onde nós somos chamados para pregar o evangelho e a boa nova do Senhor para todos aqueles que nos cercam. E de maneira ativa, tá? Nós não somos chamados para esperar oportunidades, mas para criar oportunidades. Então, meus queridos, eu tenho uma pergunta que nós precisamos responder a partir desse texto hoje. Como podemos ser os mensageiros do advento? O que é necessário para sermos
o mensageiro do advento. E eu quero dividir isso em 3 pontos, né? Primeiro, eu quero compreender com vocês qual é a mensagem do advento. Que mensagem nós precisamos entregar às pessoas para que elas conheçam o significado do Natal. Em segundo lugar, eu quero fazer uma reflexão profunda sobre o objetivo, né, do pregador do advento. Qual é o nosso objetivo? E como isso está ligado com a parousia, né, que é a segunda volta do Senhor Jesus Cristo. E por fim, quais são os efeitos que esse advento terá sobre a vida das pessoas? Qual é o efeito daquilo que você, como mensageiro do advento, levará a cabo na vida daquelas pessoas que ouvirem a tua palavra? Então vamos voltar ao texto. Verso 3, ele diz assim: ele percorreu toda a região próxima ao Jordão, pregando um batismo de arrependimento para o perdão dos pecados. Esse verso 3, portanto, nos dá uma ideia, começa a nos dar uma ideia de qual é a mensagem do advento. O que é que João fazia e o que é que ele pregava para abrir os caminhos para a chegada do Senhor Jesus Cristo. Lembre-se que João abriu o caminho para a chegada do Senhor Jesus em muitos aspectos, né? Abriu o caminho espiritualmente, moralmente e intelectualmente. E esse é o papel do Evangelho, né? Então, em primeiro lugar, chama a atenção aqui, ele percorreu toda a região próxima do Jordão. Então, havia uma iniciativa de João, uma iniciativa necessária a todo cristão, de sair de sua zona de conforto e chegar até as pessoas que precisam ouvir a palavra de Deus. Portanto, a mensagem do Evangelho não é uma mensagem estática nem reativa, mas é uma mensagem que requer de nós uma atitude proativa, uma atitude de criar os contextos, de criar as oportunidades, de levar a cabo essa mensagem e não apenas de ficar esperando que alguém abra os ouvidos para ouvir, mas que nós tenhamos a atitude de sair da nossa zona de conforto e levar essa mensagem para outras pessoas. Mas qual o conteúdo dessa mensagem? O que é que ele queria nos ensinar? Ele fala que pregava um batismo de arrependimento, né? Um batismo de arrependimento. E o que significava isso? Olha, gente, naquela época já havia alguns batismos. Os judeus já tinham o hábito de batizar. Não era um ato novo. O batismo não nasce com o cristianismo, tá? Só que o batismo da época, ele era um tanto diferente. Aqueles gentios que aderiam à fé judaica, eles tinham que ser lavados. Eles tinham que ser limpos, porque eles eram considerados imundos. Então os judeus se colocavam numa posição de supremacia religiosa, como se eles fossem mais limpos, mais puros do que os gentios, e por isso o batismo naquela época era no sentido de dizer: eu vou purificar esses que vêm de fora para que estejam dignos aqui de estar dentro da nossa religião. Então João traz no conteúdo da sua mensagem uma novidade: o batismo do arrependimento. Um batismo que era necessário não só para os gentios, mas também para os judeus. Um batismo que era universalmente necessário, porque João apresenta a ideia de que todos nós somos pecadores. Veja o que ele vai dizer mais adiante, aí nos versos 7 em diante, que nós vamos estudar na semana que vem, mas já vou antecipar um pouco aqui. Então João dizia às multidões que saíam para serem batizadas por ele: raça de víboras, quem deu a vocês a ideia de fugir da ira que virá?
Em que ira? A ira de Deus, né? Como alguém pode ter dado a vocês alguma ideia da ira de fugir da ira que virá? Será que vocês têm alguma condição de fugir dessa ira? Então João olha para isso e sem nenhuma papa na língua, né? Com um discurso forte, e ele diz: vocês estão pensando que podem fugir da ira que virá contra os pecadores? Não, não há como fugir, só há um caminho para que você não seja tocado pela ira de Deus. Só existe um caminho, é o arrependimento profundo, ou seja, a conversão genuína, aquilo que Paulo vai chamar mais adiante, lá em Romanos capítulo 12, de transformação das vossas mentes. A palavra é metanoia, né? Uma mudança mental que vem de cima para baixo, que é promovida por Deus, para mudar todos os valores, toda a nossa visão do mundo. Então João está apresentando uma mensagem, e essa mensagem que é necessária que nós apresentemos, uma mensagem de chamado a um arrependimento, que significa um quebrantamento, que significa uma profunda reflexão dentro de si, uma profunda disposição agora para mudar, um pesar genuíno diante dos pecados, um pesar genuíno que significa um abandono daqueles pecados que eu cometo, sabe, um afastamento de um tipo de vida que me retira dos caminhos de Deus. Então o que João estava pregando aqui era uma modificação profunda do ser humano, que é necessária para chegarmos ao Senhor. Essa semana eu vi no Instagram, acho que eu nem lembro qual é o título lá, acho que é Ciência e Deus, uma coisa assim, e eles sempre postam lá uns vídeos de um evangelista americano, que ele fica nas praças e faz umas colocações lá, e uma moça chega lá e pergunta: o que é preciso para entrar no reino de Deus? O que é preciso para entrar nos céus? E ele responde com simplicidade: perfeição. É preciso, para entrar no reino de Deus, é preciso ser perfeito. E a moça faz uma indagação bem interessante: mas existem pessoas no céu? Ele faz: sim, existem. E essas pessoas que foram para lá eram perfeitas? Não eram perfeitas. Mas você caiu em contradição, você disse que precisava ser perfeito para entrar no reino de Deus. Precisa ser perfeito para entrar no reino de Deus. E não há contradição nenhuma. Porque ao nos arrependermos genuinamente, ao nos arrependermos dos nossos pecados e a termos a prontidão para mudar os nossos corações, vem sobre nós uma coisa chamada graça. E a graça, o que é essa graça? O que é essa graça que vem acompanhada de um outro elemento chamado misericórdia? É a justificação dos nossos pecados. É Deus olhando para você e dizendo: você não fez justiça, mas o meu filho se tornou justiça por você. E no seu lugar, ele assumiu suas imperfeições, e eu vou lhe considerar perfeito, porque você tem se arrependido dos seus pecados pela fé no meu filho. Então, essa mensagem, ela entra no coração do crente como uma mensagem de alegria. Mas claro que é uma mensagem que entra no coração do ímpio como uma facada dolorosa. E no Antigo Testamento, se você olhar lá, especialmente para o livro de Malaquias, o grande dia do Senhor, aquele que nós esperamos chegar ainda, o dia da parousia, a volta do Senhor Jesus Cristo, ele será considerado o grande dia do Senhor para alguns e o terrível dia do Senhor para outros. Então sim, nós nos depararemos com pessoas que não querem ouvir a mensagem do arrependimento. João se deparou com pessoas que não queriam ouvir a mensagem do arrependimento. Quando ele contestou a posição de Herodes,
quando ele contestou porque Herodes estava tendo um relacionamento com a esposa do próprio irmão, quando ele expôs os pecados de Herodes, aí Herodias, essa mulher, pediu a cabeça dele. E Herodes deu a cabeça dele. Vocês conhecem a história. Sim, nunca será simples pregar o evangelho. Nunca será fácil pregar o evangelho. Talvez algumas pessoas fiquem com raiva de você. Talvez algumas pessoas se afastem de você. Talvez algumas pessoas não compreendam e lhe chamem de fanático, lhe chamem de doido, lhe chamem de ignorante, de burro e de um monte de coisa que costumam nos chamar. Para algumas pessoas, para quem não compreende a mensagem da salvação, tudo que nós falamos aqui é tolice, é burrice, é idiotice. E lá dentro da Universidade Federal, onde sou professor, eu já ouvi várias vezes as pessoas dizerem: como é que pode um professor universitário acreditar em mitos como esse? Né? Como é que alguém que está num nível cultural tão alto pode cair numa esparrela como essa? Mas, sim, nós vamos ouvir esse tipo de coisas. Mas a mensagem genuína do arrependimento, é de chamar as pessoas a uma conversão, chamar as pessoas a uma mudança de vida. Não é uma outra mensagem, não é dizer que o evangelho vai trazer algum tipo de benefício outro que não seja aquele a que o versículo 3 ainda se refere. Vamos voltar a ele. Ele diz: pregando um batismo de arrependimento, com que finalidade, com que objetivo? Para o perdão dos pecados. Para o perdão dos pecados, ou seja, para aquela perfeição que não existe em nós, exista aos olhos do Senhor. Entendem? Você pode olhar para si mesmo e ter a seguinte compreensão: eu não sou justo, mas pela graça de Deus, mediante o perdão dos meus pecados, eu sou justificado. Eu sou feito justo, não por minhas obras, mas pela obra da cruz. Aquela obra da cruz, que só foi possível porque o Deus maravilhoso encarnou, e é isso que celebramos no Natal, a encarnação de um Deus que viria, como há uma música que nós cantamos aqui, que diz que nasceu para morrer por nós, né? E aquela encarnação de Jesus não é uma visita qualquer. Não é como quando eu saio daqui com minha família e vou para um resort em Pipa, sabe? Não é como eu saio daqui com minha família e vou visitar meus parentes lá no sertão, com o objetivo apenas de rever pessoas queridas, né? Eu tenho certeza, né? Posso dizer com certeza que a visita de Jesus a nós foi feita com grande alegria. Eu não tenho dúvida que ele veio com grande alegria, mas veio com uma missão terrivelmente difícil. Ele veio com a missão que tá lá em Filipenses 2, né? De esvaziar-se a si mesmo. Filipenses 2:5. De esvaziar-se a si mesmo, de não usurpar, de não querer o lugar de Deus, de abandonar, de certa maneira, a posição de Deus, para se tornar opróbrio, para se tornar alguém digno de condenação, para se tornar alguém pronto para a humilhação. Então não é uma visita qualquer, é uma visita com uma missão forte, para que todo aquele que se arrependeu dos seus pecados, aí o João evangelista, recebe de Deus uma mensagem que se tornou talvez o versículo mais conhecido das Escrituras, e diz: para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Então o significado da nossa mensagem é essa. Essa é a única mensagem do Evangelho, é a mensagem simples do Evangelho, é a mensagem que nós temos que passar.
de um Deus perfeito, magnífico, que encarnou, que tomou o nosso lugar na arena do pecado, e olhando para nós, ele escolheu não enxergar as nossas injustiças, presta bem atenção, Deus escolheu não enxergar as nossas injustiças, ou, enxergando as nossas injustiças, me permitam reformular um pouquinho aqui, enxergando as nossas injustiças, ele decidiu olhar para nós como justos. Ele disse: sei que vocês são injustos, mas todo aquele que se arrepender da sua injustiça, isso não faz de nós justos, tá? O arrependimento não me torna justo, porque se eu me arrependesse de um pecado e nunca mais cometesse outro, seria justo. Isso não me torna justo, sou pecador. O que é que acontece no coração com o arrependimento? Eu deixo de amar o pecado, mas não me torno plenamente justo. Quem me torna justo é o sacrifício de Cristo. Esse é o sacrifício de Cristo. Então, a mensagem que nós levamos, que precisamos levar é essa: arrependa-se, creia no Evangelho, tenha um profundo pesar pelo teu passado de erros, contemple o teu futuro a partir de Jesus Cristo e creia, porque Ele te considerará justo. Então é uma mensagem que tem a ver com o nosso passado, é uma mensagem que tem a ver com o nosso futuro. Tem a ver com os nossos erros e tem a ver com o acerto de Jesus Cristo na cruz para nos salvar. A mensagem é simples, a mensagem é direta e ela tem um objetivo só. Ela tem um objetivo simples, um objetivo perfeito para o perdão dos pecados. Então o conteúdo da mensagem é esse. É uma mudança profunda de vida com o objetivo de atingir o perdão dos pecados. O segundo ponto aqui é: quem é o pregador do advento? Quem é esse pregador? Quem era João Batista e como a vida dele me ensina a dar também autoridade ao meu discurso e à minha pregação, né? Então o verso 4 diz assim, 4 e 5: como está escrito no livro da palavra de Isaías, o profeta: voz do que clama no deserto, preparem o caminho para o Senhor, façam veredas retas para Ele. O pregador do advento, o pregador que veio no primeiro grande evento, João Batista, ele é aquele que foi profetizado lá por Isaías como a voz do que clama no deserto, como aquele que lá no deserto, no lugar inóspito, levantaria a sua voz para que o Salvador fosse conhecido. João Batista é, portanto, aquele que vai alargar os caminhos ou abrir os caminhos, né? Preparar o caminho para que o Senhor chegue. Façam veredas retas para Ele. E aqui o que é que esse texto nos mostra? Né? Talvez não seja um texto de compreensão tão simples e tão direta. Tem algumas palavras que nem fazem muito parte do nosso vocabulário, né? Como veredas e tal. E vamos tentar elucidar quem era esse pregador e por quê, e que tipo de semelhanças nós precisamos ter com ele para que no advento nós estejamos verdadeiramente preparados. Primeiro, é alguém que assume uma missão difícil e árdua. O deserto representa solidão, o deserto representa um lugar inóspito, o deserto é um lugar onde normalmente nós não queremos estar. Sim, João assumiu essa posição. João assumiu a posição de estar onde ninguém gostaria de estar, por motivos claros, né? Por motivos claros. Quem é que quer ir para a solidão? Quem é que quer ir para um lugar inóspito, para um lugar árido?
E, Josemar, esse é o convite para nós? Sim, esse é o convite para nós. Jesus Cristo o refaz, em outras palavras. Jesus Cristo o refaz lá no capítulo 18 de Lucas, dizendo: aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Sim, é assustador. É assustador. Eu não vou negar a você que isso não me assusta, né? A gente olha e diz: poxa, o que é que isso vai significar na minha vida? Quer dizer que eu tenho que largar tudo que tenho e ir para um lugar inóspito, árido e tal? Não necessariamente. O chamado de João não é exatamente igual ao meu, não é igual ao seu. Assim como o nascimento de João não foi igual ao meu, não foi igual ao seu. Mas, sim, mas de outra maneira, sim. Ou seja, na prontidão que devemos ter dentro do nosso coração, para que, se um dia os lugares se tornassem áridos por causa da pregação do Evangelho, nós precisamos estar nesses lugares áridos. Ou seja, nós precisamos assumir o risco de pregar o nome do Senhor. Nós precisamos assumir a postura de não temer, mas de confiar em Deus sob todas as circunstâncias e elevar as nossas vozes em nome do Senhor. Meus amados, vou abrir um parêntese aqui, trazer um pouco bem para a vida prática. Hoje nós olhamos para esse mundo político que nos cerca, criticamos, assistimos críticas, tanto de um lado quanto do outro, não importa que posição política você está, né? Mas são posições conflitantes, belicismo, brigas, famílias destruídas por causa de política, amizades destruídas por causa de política, tudo isso porque a voz que clama no deserto silenciou. Porque a voz do Evangelho se acovardou. Não a voz do Evangelho, mas a voz dos pregadores do advento. Porque nossas vozes baixaram o volume quando deveriam ter levantado o volume. Por que é que o ímpio está assentado nas principais posições do nosso país? Independente de partido, meu amigo. E não estou falando só dos políticos, não. Eu estou falando por que é que o ímpio está lá no STF. Por que é que o ímpio está nos tribunais de justiça. Por que é que o ímpio está assentado nas cadeiras de juízes do nosso país? Por que é o ímpio quem faz as leis do nosso país? Por quê? Porque a voz que clama no deserto silenciou. Porque a voz do que clama no deserto baixou o seu volume, perdeu a sua autoridade. Perdeu a sua autoridade. E aqui, ele diz assim: preparem o caminho para o Senhor, façam veredas retas para Ele. A preparação do caminho, sem dúvida alguma, é a pregação. Mas fazer veredas retas significa o testemunho correto. Fazer veredas retas significa não se desvie dessa palavra, nem para um lado, nem para o outro. Cobremos uns dos outros a santidade. Ajudemos uns aos outros. Confessemos nossos pecados uns aos outros. Você sabe quantas vezes, você tem noção de quantas vezes a expressão uns aos outros aparece no Novo Testamento? Veja, a expressão "e veio a palavra de Deus" a João Batista. A expressão "e veio a palavra de Deus" só aparece uma vez no Novo Testamento, testificando o ministério profético de João Batista. Mas a expressão "uns aos outros", um mandamento de mutualidade, um mandamento de tomem conta uns dos outros, orem uns pelos outros, amem uns aos outros, cuidem uns dos outros, suportem uns aos outros, confessem vossos pecados uns aos outros, admoestai-vos uns aos outros, aparece mais de 70 vezes no Novo Testamento.
mais de 70 vezes, se eu não me engano, 72 ou 73 vezes, aparece essa expressão no Novo Testamento. Cuidar uns dos outros é promover as veredas retas. Eu não posso ser santo sem a minha igreja. Eu não posso ser santo sem a minha igreja. Eu não posso ser santo sem a minha família. Eu preciso ser corrigido. Eu preciso ser chamado a atenção. Eu preciso que uma comunidade de testemunhas do Senhor também olhe para mim, para que eu tema envergonhá-lo. É por isso que Deus nos irmanou como igrejas. A igreja está cheia de gente defeituosa como eu, cheia de gente errada como eu, cheia de gente pecadora como eu. Às vezes eu sei, a gente senta aí por anos olhando alguém pregar, e às vezes a gente se identifica com o jeito de pregar, com o jeito de ensinar, e a gente olha assim e diz, eu admiro essa pessoa, e de fato a admiração de pessoas de longe é bem mais fácil do que admirá-las quando nós conhecemos de perto. E para que vocês não se decepcionem comigo, saibam que eu sou um miserável pecador, cheio de coisas para esconder, cheio de vergonhas, mas por causa de vocês, das testemunhas do Evangelho, por causa do cuidado que essa igreja tem comigo, tanto nas autoridades dos outros pastores sobre mim, quanto para dar testemunho de vocês, eu busco andar nas veredas corretas. E é assim, não só comigo, eu estou me colocando aqui no sentido de dizer, é assim comigo e é assim com você. É assim com o pastor Sérgio, é assim com você que está sentado aí, com qualquer um de nós. Então, quem é esse pregador do advento? Esse pregador do advento é alguém que anuncia o evangelho, mas que também se deixa tocar por esse evangelho. Se permite tocar por esse evangelho. Não é uma pessoa que se levanta daqui para dizer, ai, como foi dura essa pregação. Meu irmão, se foi dura é porque o teu coração estava endurecido. Se a palavra de Deus não penetra com facilidade no teu coração, é porque o problema não é a palavra de Deus, nem quem prega a palavra de Deus, mas é o teu coração. E aqui vale para nós aquilo que eu disse a respeito dos ímpios. Os ímpios nunca compreenderão a nossa mensagem. Os ímpios nunca entenderão o que significa a santidade de Deus. E porque nós que a entendemos, muitas vezes manifestamos a nossa opinião dizendo que palavra dura. Na série sobre 2 Coríntios, a gente falou um pouco sobre isso. Paulo disse, vocês dizem que minhas cartas são duras, mas minhas cartas são de amor. Lá em Provérbios, capítulo 17, nós vemos a sabedoria chamando os insensatos para perto dela. Nós vemos a sabedoria chamando os inexperientes para perto dela. E depois nós vemos a tolice na porta da cidade, chamando também os insensatos e os inexperientes para perto dela. A sabedoria chama de um lado. A sabedoria chama de um lado. E a tolice também chama do outro. A quem nós ouvimos? A quem nós consideramos a mensagem fácil de deglutir? João diz que essa palavra é doce feito mel na boca, mas é amarga feito fel quando nós começamos a engolir. Porque o evangelho, ele precisa nos ferir. Já falei isso aqui inúmeras vezes. Aquele que lê o evangelho e não é ferido pelo evangelho, ou não está entendendo o que lê, ou se nega a aplicá-lo na sua vida. Ou lê como um livro qualquer que não tenha relação com a sua vida. Mas se você lê o evangelho olhando para a sua própria existência e para aquilo que Deus quer de você, necessariamente você será ferido.
Mas o mesmo Deus que fere é o mesmo Deus que cura. Está lá em Jó capítulo 5. O Deus que abre as feridas, que rasga as nossas almas, também é o Deus que traz a cura e o alívio. Também é o Deus que nos mostra, no caminho da redenção, o quanto precisamos tirar escamas de nós. O quanto precisamos dilapidar os nossos corações para que possamos ser curados. É talvez como uma cirurgia, sabe, gente? Como uma cirurgia cardíaca altamente agressiva, que abrem o nosso peito, que puxam as nossas costelas, que enfiam bisturis, que sangram o nosso coração, para que depois possa fechar, possa cicatrizar e possa funcionar corretamente. Sim, a palavra de Deus é tudo isso. A palavra de Deus, ela não serve para nós enquanto ela for apenas um adereço dos nossos desejos. A palavra de Deus não serve para nos salvar enquanto ela funcionar apenas como um instrumento de fé num tipo de Jesus Cristo que funciona como um gênio da lâmpada, que atende apenas os nossos desejos. Paulo nos diz lá em 1 Coríntios capítulo 15, verso 19, que aquele que crê em Jesus Cristo apenas para as coisas deste mundo é como o mais miserável de todos os homens, porque não compreende a grandeza celestial da promessa de Cristo, porque não compreende a verdadeira promessa e o verdadeiro sentido do arrependimento. Sim, nós só podemos nos arrepender à medida que somos feridos por Cristo. Nós só podemos nos arrepender à medida que os nossos corações são dilacerados pela palavra de Deus. E se o nosso coração não se prontificar a ser quebrado, essa é a imagem, ser quebrado, é a imagem que o profeta Jeremias traz, lá na sua profecia no capítulo 18, quando ele é chamado à casa do oleiro. Deus diz: Jeremias, desce até a casa do oleiro, vai ver lá o que o oleiro está fazendo. E o oleiro está fazendo fazendo um vaso de barro. E quando Jeremias chega lá, que olha, aquele vaso se quebra, se desmancha nas mãos do oleiro, ele perde o caminho da roda. E Deus diz: assim é o meu povo em minhas mãos, como um vaso de barro, eu os quebrarei para fazê-los de novo. Sim, é necessário. É esse o evangelho que nós recebemos. O evangelho que cura antes machuca. Mas o machucar, na realidade, é como tirar uma ferida. Meu filho teve uma espécie de vírus aí que nascem os carocinhos na pele. E o tratamento, eu não lembro agora o nome da doença, mas o tratamento seria arrancar, né? E fui lá na dermatologista com ele, e meu Deus, foi uma daquelas cenas terríveis, né? Em que eu fico segurando meu filho e ele chorando, gemendo, e gritava: socorro, alguém me ajude. E aquela dor no coração do pai, vendo aquilo tudo, e eu dizendo: falta só mais um pouquinho, falta só mais um pouquinho. E a médica, que parecia impiedosa, né? Arrancando ali cada uma daquelas pequenas escamas que tinha nascido na pele dele, e que se não arrancasse ia piorar. Assim parece ser o tratamento de Deus às vezes conosco, né? Porque nós nos revestimos de escamas. Escamas que nós gostamos. Escamas que nós gostamos. Fungos que nós gostamos. Doencinhas que nós gostamos. Aí Deus vem com a sua pinça misericordiosa e dói. Mas quando a gente experimenta a cura, é lindo demais. Então, vamos ao ponto 3 aqui para finalizarmos.
diz assim a partir do verso 5. Todo vale será aterrado e todas as montanhas e colinas niveladas. As estradas tortuosas serão endireitadas e os caminhos acidentados aplanados. E toda a humanidade verá a salvação de Deus. Esses são os efeitos do advento, gente. Os efeitos do advento, ou seja, as consequências da pregação que a igreja faz, são essas. E vamos tentar entender rapidamente aqui. Todo vale será aterrado. O que significa isso? Refere-se à exaltação dos humildes e à restauração de tudo que está em desvantagem e sofrimento. Aqui quando Deus diz, olha, todo vale será aterrado, ele diz aqui, ó, que essa situação, o que é o vale, né, gente? Um movimento geográfico que forma uma espécie de buraco, uma profundidade. E ele diz que todos os vales serão aterrados. O vale representa a posição do humilde, o vale representa a posição do oprimido, o vale representa a posição de todos aqueles que sofrem, que são humilhados. Esses vales serão aterrados, ou seja, os humildes serão exaltados, como promete lá em Tiago. Os humildes serão elevados, agora serão exaltados, serão reaproximados da natureza de Deus, ou seja, Deus devolverá a nós a nossa natureza e aquela situação anterior de humilhação e de dor passará. Segunda expressão que é utilizada nesse texto lá de Isaías, todas as montanhas e colinas serão niveladas. Se os vales que são rasgos na terra representam os humilhados, as montanhas representam aqueles que estão sendo exaltados hoje pelo poderio do homem, pelo poderio, né, equivocado, e esses sim serão humilhados e serão também nivelados e postos no mesmo lugar que os humildes. Eles serão, essa ideia de uma superioridade humana que impede o homem de acessar a Deus será posta por terra, e todas as montanhas e colinas serão niveladas, e as estradas tortuosas serão endireitadas. Ou seja, gente, essas estruturas humanas que nós criamos, essas estruturas de pecado, essa cultura pecaminosa, essa política pecaminosa, esses caminhos pecaminosos, esses ensinos pecaminosos, eles serão alinhados pela vontade de Deus. E os caminhos acidentados serão aplanados. É a remoção de todos os obstáculos que nos impedem de chegar a Deus. E finalmente a última e linda promessa desse texto: e toda a humanidade verá a salvação de Deus. Quando a palavra diz, gente, que todo joelho se dobrará e que toda boca confessará que Jesus Cristo é o Senhor, é sobre isso que Paulo está nos esclarecendo aqui a mensagem de Isaías. O Senhor aplanará esse mundo, elevará o humilde, baixará a bola dos exaltados, alinhará as estruturas e retirará do caminho tudo aquilo que nos impede de ir até Ele. E dessa forma, toda a humanidade verá a salvação de Deus. Eu quero que você entenda. A banda já pode vir subindo, a gente está terminando aqui. Mas eu quero que você entenda aqui, sem nenhum tipo de tentativa emocional, nem nada, mas eu quero que você entenda o seu papel no caminho, o seu papel nessa história. Tá? Quero te chamar a compreender a grandeza do teu papel nessa história. Sim. Porque quando eu olho e daqui de cima eu tenho a visão privilegiada de olhar para todos vocês e fico pensando, poxa, por que essas pessoas estão aqui? Porque antes delas, alguém pregou essa mensagem. Antes de todos nós, alguém pregou essa mensagem. Alguém um dia
Alguém um dia teve a ousadia de pregar o evangelho para mim. Alguém um dia teve a ousadia de pregar o evangelho para você. Seu pai, sua mãe, talvez, um vizinho, um desconhecido. Alguém te arrastou à força para uma igreja e lá dentro você conheceu o Senhor Jesus. Eu tenho um amigo que conheceu o Senhor Jesus na cadeira do dentista, né? Ele era amigo do dentista, via numa vida dissoluta. O cara colocou um aparelho daqueles que não permite a gente fechar a boca, né? Ameaçou ele com a broca. Esse fica quieto agora e ouve. E ali ele entregou a vida nas mãos do Senhor Jesus. Ora, qual é a tua história? A tua história seguramente envolve alguém que veio antes de ti e te apresentou o Senhor Jesus. E esse alguém te deu o maior presente da tua existência, porque ele te apresentou a possibilidade de ser salvo. Ele te apresentou a possibilidade de conhecer a eternidade e de viver na glória de Deus, onde não existirão lágrimas, onde não existirá dor, onde não existirá medo, onde não existirá coisas tortas. E tudo ali será lindo, tudo ali será virtuoso, tudo ali será para a glória de Deus. Foi esse o presente que te deram. E hoje, o chamado que Deus nos convoca a fazer a vocês é para quem serão os novos mensageiros do advento. É para que vocês também tenham o privilégio de presentear outras pessoas. Pessoas talvez que vocês não conheçam, ou pessoas da tua família que precisem ouvir, pessoas que moram no teu prédio, aquele vizinho chato, aquele colega de trabalho que atrapalha, né? Aquelas pessoas mais difíceis. Talvez seja essa que você precise levar. E eu quero dizer a você o seguinte, que será maravilhoso olhar no grande dia do Senhor e quando Ele erguer a sua mão direita e disser: vinde a mim, vós que praticais a justiça, vós que praticais o amor, vocês que pregaram minha palavra, venham a mim, vocês que fazem parte, vocês que foram eleitos por mim, que foram tocados por mim e que creram em mim. Esse será um lindo e maravilhoso dia. Mas antes disso, nós somos chamados a ter outro tipo de alegria. A alegria de ver pessoas tendo os céus abertos por meio da nossa pregação, por meio da nossa vida, por meio daquilo que Deus quer fazer através de nós. E aqui eu vou encerrar dizendo a você o seguinte: não tenha medo de dizer, mas eu não sei pregar. Porque Deus colocará a palavra na tua boca. E essa não é uma promessa minha, é uma promessa do próprio Senhor Jesus. Não tenha medo, porque você não foi chamado para ter um espírito de covardia, mas sim um espírito de ousadia. É isso que o apóstolo Paulo nos ensina. Não tenha medo, porque ao receber o Espírito Santo, naquele dia que você entregou a vida a Jesus Cristo, Ele também te deu o poder vindo dos céus para que você seja testemunha em todos os lugares por onde você for. O que Deus te faz hoje, meu querido, eu espero que você, por meio dessa pregação, tenha ouvido. O que Deus te faz hoje é te chamar para fazer parte da continuidade dessa história de redenção. O mundo depende do que vai sair da tua voz. O mundo ainda depende da voz do que clama no deserto.
O mundo ainda depende de homens e mulheres que estejam dispostos a ir para o deserto para proclamar o nome do Senhor. O homem ainda depende, o mundo ainda depende do que você fará quando sair deste lugar. O mundo ainda depende da tua voz ecoando o chamado de Cristo ao arrependimento, no mais profundo e lindo amor. A minha oração hoje é que Deus nos use, de que Deus seja misericordioso com nós pecadores, para que possamos ser usados de maneira digna do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, para promover a redenção da terra, para promover a unidade das famílias, para tapar os vales, para derrubar os montes, para aplanar a terra e fazermos veredas justas para a segunda vinda do Senhor Jesus. Ele já veio, mas há de voltar. E esse será o grande dia do Senhor, o dia que Ele te chama para construir com Ele. Então, assume o teu chamado, meu amado. Assume o teu chamado. Tem uma música que diz: muitas coisas eu tenho feito para o meu próprio prazer, mas não é isso que Deus nos chamou. Ele nos chamou para dizer: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim, como Isaías disse. Eis-me aqui, envia-me a mim. Prepare-se, prepare-se. Não é porque o Senhor Jesus vai botar a palavra nos seus lábios que você não precisa se preparar. Prepare-se, busque, conheça, mas assuma a tua posição. Assuma a sua posição. Dobre os joelhos diante de Deus, coloque-se na brecha e deixa Deus te usar, porque Ele vai fazer isso e vai ser lindo de morrer.